Dia Vela Show, estamos falando aqui diretamente do meu barco na Califórnia para todos vocês que vieram me prestigiar e que infelizmente eu não pude estar aí com vocês. Eu sou Clarice Pérez, doutora em psicologia, professora universitária, trabalho na Universidade da UCLA, neurocientista, mãe, navegadora e escritora. E eu vou estar passando como é a minha vida a bordo e por que velejar é a melhor terapia. Então fiquem comigo, estou muito contente, infelizmente eu gostaria de estar aí presencialmente com todos vocês. Eu recebi várias perguntas sobre como é uma mulher com 3 filhos, um cachorro e um gato, morando num veleiro de 40 pés, que é o meu Hunter. Eu vim para a Califórnia tem 8 anos, eu moro no barco há 7 anos, eu tenho 3 filhos, essa é a minha crew. Melhor crew que eu já podia ter na minha vida. Eles todos navegam, como tudo começa por amor, me apaixonei por um namorado espanhol que me introduziu a vida no mar, da vela, ele tinha um barco à vela, então comecei a aprender com ele. E os meus filhos, que é a Mariana, o João Pedro e o Alexandre, porque eles já sabem navegar, aprenderam na Espanha desde pequenininhos, nos ômegas, nos barquinhos ômegas, Optimus, Fígaro, e foram evoluindo até eles participarem de grandes races na Espanha com barcos de 60 pés. Em dias de temporal, de frio, de chuva, que é onde faz um bom navegador. Então todos nós passamos por essa experiência antes de chegar onde a gente chegou, ou antes mesmo de eu ter comprado o barco. Foram anos navegando e aprendendo com a vida a bordo e aprendendo com grandes navegadores, grandes mestres, que a gente vai estar falando isso aqui também, que faz parte da minha história. Então, o nosso barco, como todo barco, ele tem as leis, e eu vou estar falando para vocês quais são as nossas leis. Acima de tudo, que as leis do barco, elas servem para a nossa própria vida. Seja feliz, aconteça o que acontecer. Essa é a primeira lei da minha família, dos meus filhos aqui no barco. Mantenha sempre o barco em ordem, aprenda a consertar tudo, cuide do barco como se eu fosse seu namorado ou sua namorada. Você tem que deixar tudo organizado num barco, porque a gente precisa, além de ser a nossa casa, home sweet home, size matters, é a nossa casa, mas a gente precisa ter tudo organizado, porque obviamente navegando, quando você sai, a inestabilidade, você vai se movimentar muito e tem que estar tudo muito seguro. Então isso também faz parte da nossa segurança a bordo. Paciência para não desistir, que é a nossa superação. Persistência para não desesperar, tem que manter o foco, tocar a ficha. A inteligência para fazer o certo, o que precisa ser feito tem que ser feito, não dá para deixar para depois, não dá para pedir para o outro, se é a sua responsabilidade, naquele momento você tem que estar preparado para qualquer situação que aconteça num barco, na hora de navegar principalmente. Nós nunca saímos no mar sem chegar a nossa lista, a gente tem uma lista, elas são de listas básicas que quando a gente entrar no barco eu vou estar mostrando para vocês. A gente sempre, aconteça o que acontecer, a gente não sai para navegar. Nem que seja para sair aqui da marina, para ir até ficar mesmo aqui dentro do canal, a gente não sai sem checar a nossa lista. Boa vontade e sorriso sempre no rosto, porque a gente só vai sair para se divertir também, disso se trata, passar bem e estar em conexão com a natureza, toda essa maravilha que estar conectado com a natureza, é disso que se trata, navegar. Ainda que a tarefa seja dura no barco, e tem muitas tarefas bastante difíceis no barco, porque você tem que estar atento, você tem que usar também de alguma maneira, a sua força física, mas usar a inteligência. E tem que ser com um sorriso no rosto e de bom humor, mesmo que às vezes a capitã se bote mais dura, que isso acontece, seguramente meus filhos diriam isso, e que às vezes eu dou meus gritos para que todo mundo, mais que nada, te escute e que faça tudo de uma maneira que a gente consiga a melhor navegada, que é em equipe, né? Não tem uma navegação que eu faço sozinha, a capitã sozinha não é ninguém, eu preciso da minha crew e eles também, sem um capitão, não funciona.
Outra lei nossa é que os detalhes num barco, numa navegação e viver a bordo são fundamentais. Então, detalhes, ok? Detalhes. Ah, isso aqui não importa. Não, tudo importa. Bom, a dor ensina a gemer e no barco não é diferente. A vida a bordo também não é diferente. E se tem tudo, não dá para usar o cérebro. O que significa isso? É que se a gente só tem facilidades, você não realmente usa a sua capacidade mental de poder se superar e resolver um problema que acontece naquele momento. Então, disso se trata navegar, a gente tem que resolver os problemas rapidamente, com inteligência, com paciência, com boa vontade, com bom humor, com um sorriso no rosto, ouvir o outro. Tá? Nós somos 4 pensando e é melhor do que um e ter bastante humildade para estar escutando a opinião de cada um. Obviamente, nós 5 juntos pensamos muito melhor e cada um de nós, da minha crew, é muito bom em alguma coisa. Então, por exemplo, meu filho mais velho, ele sabe muito bem a posição das velas, ele entende muito bem de matemática, de física, química, ele é muito intelectual. Então ele sabe exatamente como é que a gente tem que se posicionar em relação ao vento. Valorizamos isso pra caramba. Minha filha, se você tiver qualquer emergência no barco, pode chamar a Mariana. Ela sabe rapidamente como atuar no momento de crise total, onde está todo mundo nervoso, ou quando o barco não tem combustível para chegar, a gente só tem que entrar numa marina com vento. Ela é a pessoa ideal. Ela sabe, fria a cabeça e sabe colocar as direcionamentos dos cabos e das velas no momento exato de um pânico. O Alexandre é um filho que ele sabe consertar tudo que a estraga. Então qualquer situação que aconteça no barco, ele quer saber como é que funciona e ele quer se envolver em todo o processo. Então isso é fundamental. Nós sempre estamos antecipados aos acontecimentos. Quando tu navega, não dá para esperar, né, a situação de emergência acontecer. Tu tem que estar sempre, eu como capitã, apesar de estar várias pessoas quando estamos com os amigos, ou quando estamos com meus pacientes, ou como estamos só nós em família navegando, eu não estou pensando só no presente, eu estou no presente, mas eu estou pensando o que pode acontecer sempre na frente. E eu estou sempre tentando estar preparada para aquele acontecimento. Então tem alguns sinais, obviamente, que a gente conhece, todo bom velejador sabe, mas se você está recém me vendo e quer realizar seu sonho como eu, que realizei o meu sonho, e quer ser um navegador e quer ter seu barco, é possível. Eu comprei meu barco sozinha, só eu, com meus filhos, né? Sendo mulher, me orgulho muito disso e teve dificuldades, como tudo na vida, mas vamos, focando sempre nas nossas capacidades de se superar e de conseguir, né, que você realmente esteja pensando no geral em tudo que está acontecendo dentro do barco e sempre se antecipando aos acontecimentos. E a nossa última lei, mas não diria que são só essas, porque a gente tem pouco tempo reduzido para estar se apresentando e conversando com vocês, é que não existe tempo ruim, o que existe é falta de preparo. Toda vez que a gente não se preparou bem, a gente realmente se arrependeu e a gente pagou caro por isso. Uma falta de combustível, uma peça que não tinha para repor dentro do mar, uma situação de uma vela ou de uma peça quebrada que eu não tinha como repor, uma falta de uma ferramenta. Vou estar mostrando para vocês a minha caixa de ferramentas, é fundamental. Eu prefiro 1000 vezes ir para o centro comercial aqui de ferramentas, que é o meu paraíso, do que realmente para o shopping comprar roupa ou sapato, que não é muito meu forte e que também eu não tenho nem espaço para guardar. Por que escolher viver o meu sonho? Isso foi a primeira coisa que aconteceu, escolher viver meu sonho. Tá? Era um sonho que eu tinha, conversei com meus filhos e disse, bom, já que a gente paga uma fortuna na Califórnia de aluguel, vamos comprar um barco. Então eu comprei meu barco, foi um excelente negócio, porque eu pago 5 vezes menos de marina, e eu estou numa marina de luxo, aqui em South Bay, na Califórnia. Eu pago 5 vezes menos do que eu pagava no apartamento de 2 quartos com meus 3 filhos. Nós temos os nossos animais, eu tenho uma gata que é excelente, sem dúvida nenhuma, eu não tenho, com toda a minha experiência todos esses anos, o gato é o melhor animal para você ter dentro do barco. Nós também tínhamos um cachorro logo que a gente se mudou para o barco,
E agora, como meus filhos já foram para as universidades, então eles vêm menos tempo, só eu tô vivendo, né, dentro do barco agora. O nosso cachorro é grande, ele tem dificuldade, ele sobe e desce as escadas, mas é um espaço muito restrito para um cachorro, então realmente a gente viu que ele crescendo, isso não poderia continuar assim. Mas ele, enfim, o que ele aprendeu desde pequenininho aqui, ele viveu até os 4 anos, 5 anos no barco. Ele aprendeu muito até hoje, quando ele vem, ele sabe se posicionar, então ele também faz parte, assim como a Ocean e o Olaf, ele faz parte da nossa crew. Todo mundo disse que eu era louca, só teve uma pessoa que foi meu pai, que infelizmente não está hoje mais com a gente aqui, mas bom, ele está sempre me vendo, eu tenho certeza, energia conectada comigo. E ele foi o único que disse, vai minha filha, traz os teus sonhos, mas foram muitas pessoas que me chamaram de louca. E bom, para todos esses eu diria que eu sou uma louca feliz. Audaciosa, todo mundo também me chamava, mas mais que nada a minha audácia foi uma planificação econômica, familiar, e que, como eu falei para vocês, foi bastante vantajosa a gente ter vivido essa experiência, e para os meus filhos extremamente vantajosa, porque até hoje eu vejo eles bastante conectados com a natureza e com o esporte, porque a navegação é um esporte, né? Nós vamos estar também falando, eu vou estar falando, conversando com vocês sobre como isso se introduziu na minha carreira, na minha vida profissional. Bom, ter um maestro que é fundamental, eu vou mostrar para vocês, eu não sei se ele está hoje aqui pela Marina, mas o Lyle é o cara. Ele é o meu maestro. Eu vou estar falando como é importante você ter um maestro quando você está começando na vida náutica. Fundamental você ter um mestre quando você vive a bordo. O que é um mestre? Uma pessoa, obviamente, que sabe muito mais que você. Eu tenho o Lyle. Eu aprendo tudo que ele vem fazer. Eu faço com ele, ele me ensina e eu anoto tudo, porque depois é muito fácil a gente se esquecer. Então eu tenho um livro onde eu anoto não só o dia da compra da peça, mas o que eu comprei, por que eu troquei, e coisas que eu acho importante que depois eu vou ter que fazer sozinhos, como eu trocar o óleo do meu barco, eu já sei trocar, como ver as situações que eu preciso verificar toda semana, que eu verifico no barco. As bombas de água, os vazamentos, o meu barco odeia água dentro dele, então isso tudo o Lyle me ensinou e sempre me ensina. Os cuidados constantes, né? Que o meu barco fala comigo. Se você consegue essa conexão com o seu barco, você é um excelente navegador, eu acho. Não quero dizer que eu seja uma excelente navegadora, mas estar conectada com o meu barco é fundamental. Então eu escuto ele quando ele está precisando de alguma coisa, eu sei o que está acontecendo, e não só quando eu estou navegando, mas também quando eu estou aqui atracada na marina. Então é um constante trabalho, você tem que estar cuidando do seu barco constantemente, isso faz parte da vida a bordo, e quem vive a bordo ou quem quer viver a bordo tem que saber. As pessoas vêm aqui no barco e dizem assim, meu Deus, vou comprar um barco, vou morar num barco, como tu é maravilhosa a tua vida. Ok, mas como tudo na vida, tu tem que te conectar, tem que se apaixonar por aquilo e tem que gostar e amar navegar. Eu amo navegar, eu me apaixonei por navegar, acho que meus filhos têm essa semente também, mas não é para todo mundo. Se não te toca, se tu realmente não ama e quer fazer aquilo. Então, é a minha experiência de vida. É para todo mundo navegar? Com certeza, qualquer pessoa pode navegar, mas para viver num barco, para você realmente estar 24 horas dentro do barco, você precisa amar navegar. Você tem que se conectar de alguma maneira com a navegação, com esse momento que tu solta as amarras e sai. E eu digo por isso que a minha terapia e a terapia de muitos dos meus pacientes, quando você está no mar, quando você bota as velas, desliga o motor, é uma sensação maravilhosa. Então, eu queria também dizer para vocês que a gente fala muito sobre barco ideal, como escolher o barco. Eu tenho certeza que tiveram excelentes profissionais do Vela Show dando essas dicas para vocês, mas a minha experiência é o barco ideal é o meu barco.
porque realmente eu vi poucos barcos, mas eu fiquei muito preocupada com a segurança. Meu querido e admirado, eu sou fã do Amir Klink, não sei nem se ele vai lembrar, ele me ajudou, mandei um e-mail para ele, umas fotos. Eu ficava muito preocupada com as questões de segurança, apesar de não entender muito e não conhecer muito, mas mandei para vários amigos e-mails também, pessoas que eram muito boas navegadoras e que tinham barcos muito bons e foram me dando dicas e eu fui juntando toda essa pesquisa. Bom, eu como investigadora fiz o que eu sempre sei fazer, que é investigar sobre a melhor oferta, e foi como eu encontrei o barco. Então eu digo, qual é o melhor barco? O melhor barco é o seu barco. Né? Aquele que você conhece, que você troca as peças, que você conserta, que você sabe como é que funciona, mas é como carro, né? Eu adoro carro de velocidade e quando eu ando no meu carro, eu escuto ele, ele me escuta, a gente se conecta. E o meu barco, o Sais Meres, foi assim, a gente navegou suave, ele correspondeu a todas as minhas as direções que eu dava. E realmente aí eu senti que era um excelente barco para navegar, então isso também é importante eu estar trazendo aqui para vocês. A coisa mais difícil da vida a bordo, estava falando para os meus filhos ontem, é fazer a cama. É um exercício fazer as camas, principalmente a minha, vocês vão estar vendo, fazer a cama e deixar bem esticadinha. Quem mora no barco vai me entender. São coisas simples, né, do dia a dia, mas que realmente eu gostaria de dizer que a mais difícil é fazer a cama a bordo, tá bom? E principalmente se está navegando, bom, nunca tentei, na verdade, mas eu acho que deve ser mais difícil ainda. Viver a bordo é estar em constante certeza de que a gente é efêmero, né? De que realmente a gente não tem nada e que a vida é uma coisa que a gente tem que valorizar muito, mas ao mesmo tempo ela não te pertence. Então essa vida a bordo faz com que a gente esteja sempre muito conectado com que qualquer coisa pode acontecer, o seu barco pode afundar, então você tem que estar sempre muito presente, né, de consciência, para entender esses valores que uma vida a bordo te transmite, valores bastante poderosos, bastante potentes. Bom, e também dizer que cada cultura de todos os países que eu já vivi, já visitei, já conheci pelo mundo, e conhecendo as marinas, os diferentes barcos, pessoas que navegam, obviamente a cultura reflete no tipo de navegada que você tem, como você navega. Foi diferente no Brasil, é diferente na Espanha, que a gente viveu há muitos anos, e também obviamente é diferente aqui nos Estados Unidos, e é muito enriquecedor eu ter juntado todas essas culturas para estar hoje colocando ela na nossa navegação, na minha prática como navegadora. Eu sempre tive uma conversa interna comigo mesmo, que era dizendo: Clarice, não tenha medo de perder a vista da costa. Quando eu cruzei o Pacífico e vim desde Honolulu, no Havaí, até a Califórnia, foram 23 dias de navegação, realmente uma experiência espetacular. Eu aconselho a todo mundo a fazer essa experiência, porque você realmente consegue dar muito sentido, né, ao que é essa grandiosidade da navegação e tudo que ela traz na sua vida como experiência e como valores para a sua própria vida. Então eu não tinha que ter medo, né, de não ver a costa, e também que todo mundo tem um Oceano Pacífico, que de Pacífico não tem nada, mas para cruzar na sua vida. Então isso também é uma metáfora que sempre me acompanhou. Bom, vamos lá conhecer minha casa, vamos filmar um pouco dentro, e para vocês estarem mais conectados com um Home Sweet Home e com Sais Meres. Quando eu falo para vocês que meu barco fala comigo, é porque realmente essa conexão que a gente tem, principalmente estar com a natureza, eu medito, ensino meus pacientes a meditar. Eu todas as manhãs agradeço que o mar me permita que eu esteja nele e que ele esteja me sustentando, e que o mar é a minha casa.
e que os animais que eu sinto à noite quando durmo, encostando no meu barco, passando a energia toda. Hoje, nessa filmagem, a gente acabou de ver uma foca, os golfinhos aqui atrás também andando pela marina. Enfim, cada vida marinha está 100% conectada comigo e me sustentando. Então, sempre um momento, diariamente, eu agradeço por estar fazendo parte, né? A natureza e o mar faz parte da minha casa. Bom, antes de falar da segurança no barco, é extremamente fundamental, porque eu não só sou capitã do meu barco, mas a minha família, né? Coisa que eu tenho de mais valor, tá dentro, tá a bordo. Também os amigos, meus pacientes, qualquer vida, né? Que eu convido para minha casa, obviamente, para navegar comigo, tem muito valor para mim e eu tenho que cuidar melhor do que eu cuidarei de mim mesma, então a segurança é fundamental. Mas antes eu queria fazer uma brincadeira com vocês, porque muita gente me pergunta como é viver a bordo e também a minha vida profissional e por que eu quis fazer essa apresentação para vocês de que velejar era a melhor terapia, porque eu sou, obviamente, terapeuta e trabalho com isso, mas é dizer também que como mulher, né, aqui tem meu sapato, eu navego normalmente descalço, mas dependendo do tempo de navegação, esse é o meu sapato para navegar, mas o que não faz eu perder a minha feminilidade, nem a minha vida profissional, nem se eu tenho que ir para uma situação de normal, como qualquer pessoa teria da vida. Então eu queria mostrar para vocês, eu levaria isso e poderia me vestir adequadamente para qualquer situação, tanto uma situação como velejadora, como uma situação profissional, de uma festa ou de qualquer situação, que essas duas realidades podem ser um match, pode fazer uma excelente parceria sem nenhum conflito. Bom, agora minha caixa de ferramentas. Essa é uma delas, tá? Mas eu tenho quase tudo aqui e ela tá bem pesada. E tem uns brinquedinhos muito legais aqui. Bom, não vou estar mostrando, não temos tempo, mas qualquer coisa que vocês queiram saber, eu sempre tento tudo que o Lyle vem consertar no barco ou que outros navegadores me ensinam. Eu tento ter as ferramentas e elas estão sempre à mão e muito organizadas. Essa bolsa tem uma caixa também organizada para eu sempre ter a ferramenta necessária e é como a minha necessaire. Então vamos falar de segurança, que é fundamental na nossa vida a bordo, e eu botei alguns pontos aqui pra gente estar conversando sobre isso, que é a antecipação, que eu já falei, como é importante a gente estar sempre antecipado, preparando para velejar sempre no futuro, muito atento ao presente, mas também ao futuro, nessa antecipação. Bom, eu sou uma corajosa medrosa no mar. O que significa isso? Eu sou corajosa porque eu tenho o meu barco e levo meus filhos nele, minha família, meus amigos e meus pacientes, mas eu também respeito e sempre peço permissão ao mar e respeito porque definitivamente se existe alguma conflito entre eu e o mar, quem vai vencer sempre é o mar, então eu tenho muito respeito por ele, então o medo sim é importante, para que eu esteja alerta, para que eu esteja ligada, para que eu esteja esperta, né? E para que eu saiba também que eu sou insignificante em relação ao poder do mar. Então, a coragem feminina, já tentei fazer aqui uma brincadeira com vocês sobre velejar, né? A minha vida sendo a capitã do meu barco, tendo os meus 3 filhos adolescentes, a nossa performance, o conforto, a diversão, obviamente, aproveitar, né? Mesmo que muitas vezes a capitã pareça chata, ou quem está de capitão, quando os meus filhos também estão navegando comigo, o capitão é chato, mas é aquilo que eu sempre digo para eles, tem que ter alguém que esteja responsável, que saiba o que está acontecendo, que observe todas as situações, que realmente esteja muito conectado com o barco para poder garantir uma velejada muito segura e constante, com o mínimo de problemas possíveis, que sempre vai ter, né? Sempre tem uma saída, sempre tem uma peça para trocar, sempre tem uma situação, mas que seja o mais agradável a experiência possível. Então sempre está observando muito, que é importante. Então às vezes a gente diz, minha mãe é uma chata, ou minha filha é uma chata, reclamam, mas o capitão é aquele que está
com essa visão global da situação, né? Isso é muito importante. E aquelas situações que pensam nunca vai acontecer, mas elas acontecem, então você tem que estar preparado para elas. Então por isso que a segurança numa navegação, checar a nossa lista, ver se está tudo ok, tentar sempre estar antecipando as situações é fundamental, principalmente com toda a parte tecnológica do barco, de tudo que a gente usa para estar navegando, os radares, os sistemas de apoio, não só os móveis, né, que a gente tem, mas também os que estão no barco, sempre está checando se está funcionando bem, se está tudo ok para você sair e fazer a melhor velejada. Bom, propósito com liberdade, né? Seria fácil ficar no sofá, né? Mas a gente aqui, minha família e eu, a gente gosta de sair do sofá. Crescer assusta, mas é uma emoção maravilhosa. Então é uma superação constante você viver a bordo e ter escolhido estar conectado, né, com a vida náutica, com a vida marinha. A disciplina e a rotina no mar, ela é o preço da sua vida, então é fundamental ter disciplina e rotina. Os sacrifícios, né, que a gente tem que fazer, mas em prol do bem comum, né, que é quando você está cuidando da segurança e do bem-estar de toda a sua tripulação. E na vida a bordo, você sempre vai delatar quem você realmente é. Então eu tenho um amigo, grande navegador, que ele me ensinou, se você um dia quer casar com alguém, leve essa pessoa 20 dias para o mar e se nenhum dos dois jogar um ou outro na água, você pode casar com essa pessoa. Então conviver a bordo num espaço tão restrito comigo, com meus filhos, foi uma experiência de superação também e de muito crescimento de todos nós, para melhor, para melhor. Bom, eu quero falar para vocês rapidinho sobre essa conexão, né, da vida a bordo com a neurociência, que é o que eu vim fazer aqui na UCLA, nos Estados Unidos, aprender como o funcionamento cerebral, principalmente das crianças, que eu sou especialista, crianças e adolescentes com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e autismo. Então, o nosso cérebro está sempre preparado para superar a si mesmo, né? Ele é movido pela emoção, pela história que a gente conta para ele, né? Que história você está contando para o seu cérebro? Nós aqui a gente está contando uma história hoje de como navegar é maravilhoso também para o seu físico, para todo o seu sistema, mas também para suas emoções e para o seu psicológico. O nosso cérebro, quando ele é saudável, ele naturalmente se reconhece com a natureza, porque a gente não está desconectado, né? E quando você vive a bordo, você sabe que você não está desconectado com a natureza, que você é um só, né? Com tudo isso. Então essa é a experiência que a gente vive constantemente. O nosso cérebro, quando a gente medita, essa é uma prática que eu faço com a minha família, com os meus pacientes, a gente tem ideias, a gente planeja, a gente começa a visualizar as estratégias, as ações que a gente tem que tomar, então fica tudo mais claro, é como botar um óculos, né? Você consegue enxergar a vida com mais objetividade, com mais inteligência, com mais paciência, com mais amor, com mais humildade, valores intrínsecos fundamentais, que o nosso cérebro funciona muito bem conectado com a natureza. Bom, vocês sabem que nós temos em torno de 128 bilhões de neuronas, de conexões neuronais, então você imagina todas elas trabalhando a nosso favor, né, em um sistema complexo, sofisticado, como um centro de comando, como um comandante, como o capitão do seu barco, né? Você dando aí as instruções para o teu cérebro fazer o melhor para os recursos que ele tem. Sempre ele vai tentar economizar energia, então por isso é importante quando você pratica, quando você está focado, quando você tem atenção, que é tudo que eu trabalho também com os meus pacientes, você consegue fazer a performance da sua navegação de alto nível. Então o cérebro vai construindo essas experiências mentais tão ricas e que nós às vezes nos conflitamos com a emoção e achamos que elas nos dominam, mas na verdade a gente tem
assim como o capitão do barco, o domínio da situação, do que você vai sentir, como você vai agir, como você vai planejar, qual a melhor estratégia você vai abordar. Tá? Então isso eu vejo dentro do cérebro e quero passar aqui para vocês porque tem tudo a ver com essa vida a bordo, com essa vida marinha. Ele é tão complexo, o nosso cérebro, que ele explica tudo que acontece no nosso entorno com metáforas. Então, às vezes, a gente confunde elas com conhecimento. Então, olha quanto poder a gente tem de realmente escolher que metáfora eu quero viver, que situação eu quero viver. Como eu dei o caso da minha filha Mariana, que numa situação de pânico total, ou de que muita gente já aconteceu no barco, nas situações bem difíceis, ela realmente concentrar no objetivo final, que é botar o barco com segurança dentro da marina. Ela consegue, digamos assim, bloquear os ruídos do cérebro, de problema, gente nervosa, dor de barriga, estão passando mal, não temos combustível, o vento, as velas, o que nós vamos fazer? Não queremos nenhum acidente, todo mundo seguro, e consegue chegar no final do objetivo, que é, de novo, colocar o barco seguro. Então a importância, né, dessa preparação do nosso cérebro com muito treinamento, muito esforço, muito trabalho, muita disciplina, muito humor, muita alegria, que é o que a gente faz aqui no Size Matters. E por último, eu queria falar que o nosso cérebro ele é tão hábil em se reconectar com o que a gente pensa, né? O que a gente pensa, mas a gente é que escolhe, né? Eu queria trazer para vocês que a gente é que tem esse poder de escolha do nosso cérebro, o que a gente quer viver, que experiência a gente quer sentir e como que a gente vai manejar, ou como a gente vai manusear essas emoções, esses sentimentos, e está totalmente envolvido com a vida marinha, qualquer tipo de vida, mas aqui nós estamos no Vela Show falando sobre viver a bordo, melhor terapia. Bom, e aí surgiu a Sailing Therapy. O que era a Sailing Therapy? A Sailing Therapy era conectar meu trabalho, meus pacientes começaram a se interessar muito, e a família dos meus pacientes, pela minha vida a bordo, e eu comecei a trazer os meus pacientes para navegar. Então, rapidamente, eu vou comentar com vocês os objetivos da terapia vela, que é o que eu pratico nos fins de semana com os meus pacientes, as famílias e as pessoas que estão envolvidas com eles, que querem aprender. Entender que navegar é um esporte, né, e que requer respeito à equipe. Nós estamos num espaço reduzido, que a gente precisa realmente entender quais são as normas, cumprir elas, tem uma conexão social. Então, obviamente, para os meus pacientes autistas, isso é de um enriquecimento muito grande. Eles amam a água, o que faz facilidade, né, com que eles estejam dentro do barco. Eu tenho um barco pequenininho, que é um dinghy, eles também gostam bastante, curtem funcionar com eles quando a gente sai para outros lugares, como a Ilha da Catalina, que é maravilhosa, que está aqui a 4 horas de navegação, praticamente 24, 25 milhas náuticas daqui, da onde é a minha marina. Então, também temos o jet ski, que é a outra experiência que eles também adoram. Então, todos os meus pacientes amam a água, então essa conexão com o esporte, com as normas, com também a didática, né, do que é navegar, é fundamental. Eles se envolvem muito, então a gente passa muito bem e eu consigo fazer ao mesmo tempo uma sessão terapêutica e ao mesmo tempo navegar. Bom, eu vou trazer também alguns pequenos vídeos que vão estar na minha apresentação sobre um projeto que a gente está fazendo no meu quarto livro, que vai ser lançado esse ano, que é o projeto Ela. Mãe, escritora e doutora em psicologia, guerreira. Essa sou eu, Clarice Pérez, e essa é a minha história. – 42 dias ininterruptos, viajando pelo mundo, com passagens pelo Brasil, Espanha, França, Índia, Estados Unidos, foi onde Clarice Pérez teve um encontro avassalador com Deus. Que é um projeto que conta toda essa minha história e que é muito lindo e que a gente está muito feliz com esses acontecimentos que surgiram
inclusive o convite para a gente estar no Vela Show. Foi tudo isso para estar contando para vocês. Eu acho que vocês entenderem um pouco por que o mar é terapêutico e por que viver a bordo é maravilhoso. Quero agradecer a todos vocês por terem... enfim, muita gente fez perguntas. Agradecer a todos vocês pela participação, pelos e-mails, pelos convites, por todo esse feedback que os meus leitores fazem, as pessoas que me seguem, não gosto muito de dizer isso, de seguir, mas que gostam do meu trabalho. Então eu quero agradecer muito a minha equipe de produção aqui, que é a minha família, que está me ajudando, são maravilhosos, navegadores nota 1000. Então a todos os envolvidos com a minha vida náutica, minha vida profissional na universidade, a todos os meus alunos, a todos os meus pacientes, a família deles, muito agradecida, aos meus filhos, meu filho que produz toda a parte de desenho gráfico, design gráfico nos meus livros, João Pedro, Alexandre, Mariana, o Bruno, que também faz parte da nossa família, que é o namorado da minha filha, Mariana, que é responsável pela nossa produção de visual, né? Então, muito obrigado, eu estou muito feliz e espero que no próximo Vela Show ou em próximos eventos náuticos no Brasil eu possa estar contando ainda mais sobre toda essa minha experiência, que é viver no meu barco, no Sais Meres. Muito obrigado, valeu, bons ventos para todos nós.